Bom, essas boas práticas atendem ao macro desafio estratégico principal do Tribunal de impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais, mediante uma minuciosa inspeção individual dos processos, visando identificar e corrigir distorções que afetem os índices reais da taxa de congestionamento dos processos em fase de execução. Como macro desafio estratégico, o objetivo geral, é analisar e tratar esses processos arquivados. E é feita uma inspeção individualizada nos processos, e visando assegurar, né? Peraí, você está me confundindo. Porque eu estou vendo uma coisa e estou vendo outra cá. Eu vou ter que passar um vídeo que está aqui no computador, e aí ele tem que ficar aqui no ponto para poder não perder, que é na internet. E fazer identificação e correção de distorções nessas tramitações. Entre outros, em relação aos objetivos, os objetivos específicos é garantir a movimentação e o impulso oficial dos processos de execução a partir da mineração dos dados efetivada pelo sistema BI, e retirando de dados extraídos do e-gestão, e proferir as decisões terminativas dos processos findos para que eles sejam arquivados definitivamente. E, eventualmente, a gente identifica muitos processos com saldo de numerário pendente de liberação, para que a gente possa, né, transferir para quem de direito. Muitas vezes é depósito recursal e outras vezes é crédito mesmo dos reclamantes. Esse processo, esse projeto nasceu para atender a meta 3 de 2010 do CNJ, que era reduzir pelo menos em 10% o acervo dos processos de execução e 20% as execuções fiscais. E aí o tribunal, para isso, decidiu abrir duas frentes de trabalho. A primeira, em cada uma das varas do nosso regional, onde se passou a dar maior prioridade a esses processos de execução, e a segunda, no setor de análise documental, que foi criado especificamente para poder fazer essa análise individualizada dos processos. A estratégia foi traçada dessa forma porque se verificou por amostragem que muitos processos não tinham um andamento correto registrado no sistema informatizado de acompanhamento processual. Então, a gente tinha uma realidade que era percebida por todos os magistrados, mas quando ia para o e-gestão, a gente tinha dados que não correspondiam efetivamente àquela realidade. Então, o foco inicial foi na correção das inconsistências das tramitações e informações processuais, melhorando esses dados estatísticos. Em 2013, o tribunal percebeu, né, que aquela iniciativa que era um tanto restrita, ela vinha dando frutos muito bons. E daí resolveu fazer um esforço mais concentrado, ampliando o projeto. Então, estabeleceu um período de 1 semana com suspensão do atendimento externo, e todas as secretarias se voltaram exclusivamente para esse trabalho de análise e inspeção. Nessa semana, basicamente, o que se despachava em atendimento externo eram só atos urgentes, pagamentos que fossem necessários num período restrito do dia, e as audiências que permaneceram sendo realizadas sem nenhuma solução de continuidade. O projeto total, nesse ano, demorou 2 meses, e o resultado eu vou mostrar adiante. Em 2014, então, o tribunal já passou a fazer 3 semanas programadas ao longo do ano, já vendo que o resultado realmente foi muito bom. O que é feito nessas semanas, especificamente? É a verificação entre a correspondência das tramitações que são registradas no sistema com o estágio físico do processo, olhando um a um. O registro e a correção das tramitações, sanando, né, eventuais problemas, o impulsionamento das execuções que estão paradas indevidamente há muito tempo, com a designação de audiências de tentativa de conciliação, adoção, enfim, de qualquer diligência que seja necessária para dar andamento ao processo
e, ao final, nada sendo possível, depois de consulta de todas as ferramentas, até, eventualmente, a expedição de certidão de crédito. A escolha dos processos, ela não é aleatória, é feita através da utilização da ferramenta BI, Business Intelligence, que ela transforma os dados, que são as tramitações e os movimentos processuais, em informação e, posteriormente, que nos orientam, posteriormente, nas decisões que serão tomadas, né? Ela facilita o entendimento e o manuseio do gerenciamento de processos, porque ela faz uma varredura, o BI, faz uma varredura diária em todo o nosso sistema de acompanhamento, disponibiliza essas informações em relatórios que são de fácil leitura, que são agrupados por painéis específicos, e dali a gente pode selecionar os processos que têm maior potencialidade de resolução e que demandam uma atuação mais rápida. Esses relatórios, eles são emitidos e são repassados para cada uma das varas trabalharem esses dados com esses processos nessas semanas de inspeção. Como resultado do projeto, a gente consegue ter informações mais fidedignas disponíveis em relatórios de fácil leitura, que são atualizados todos os dias, a obtenção de registros de andamento processual e dados estatísticos bastante confiáveis dessa forma, e uma melhora sensível nas taxas de congestionamento da fase de execução. A redução, o resultado disso tudo foi a redução da nossa taxa de congestionamento em 20%. Em 2013, na primeira campanha de inspeção, a gente conseguiu baixar 18.800 processos, de um total de 36.774 processos baixados no ano. Ou seja, naqueles 2 meses de campanha, a gente baixou 51% de todo o volume de processos baixados no tribunal no ano. Em 2014, nessas 3 semanas, a gente conseguiu baixar 20.400 execuções, correspondendo a um total de 42,7% da quantidade de processos baixados no ano. E em 2005, na primeira semana que nós fizemos em janeiro, foram baixados 5.100 processos. Então, o setor lá de análise documental, que já faz um trabalho em paralelo, eu disse que são 2 trabalhos, né? A análise ou a inspeção, que é feita pela equipe da própria vara, e o setor de análise documental, que é do pessoal do arquivo, que recebe 3 processos por semana e analisamos e despachamos esse processo. Eu fico responsável por coordenar essa equipe de análise documental. Esse setor também ele dá apoio às unidades do interior e fazemos forças-tarefas para poder atuar nos arquivos do interior, ajudando o pessoal, dando treinamento a eles e fazendo também o próprio trabalho de inspeção nos arquivos. Esse setor, de 1º de agosto de 2010 a 26 de fevereiro de 2015, analisou e despachou 36.260 processos. E, sendo desses, 19.641 estão findos e 6.325 aptos para eliminação. 282 reclamantes foram notificados para recebimento de crédito, totalizando a quantia histórica de R$239 mil aproximadamente. Esse valor é histórico porque a gente não consegue, pelo SAMP, extrair o valor efetivamente pago, com atualização e tudo, mas é um valor bastante razoável. Para desenvolver o projeto, a gente precisa da atuação da seção de gestão documental, que é o arquivo, a Secretaria de Gestão Estratégica, representada aqui pelo nosso servidor Márcio Fernando, muito competente e sempre disponível para poder ajudar, a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa, a Central de Execução, que é o setor a que eu pertenço atualmente, e a Secretaria de Comunicação Social, que dá divulgação a todo o processo e até, eventualmente, ajuda a gente tentando buscar, pelos canais de comunicação locais, localizar os reclamantes, no caso. E o setor de inteligência também, que eu não postei aqui, mas o setor de pesquisa patrimonial, quando a gente necessita, eles fazem também uma pesquisa mais abrangente para tentar localizar os reclamantes para receber o crédito. A ferramenta BI, que é fundamental, para poder disponibilizar para a gente os processos mais adequados para serem inspecionados, evitando que a gente vá
um a um nos processos na prateleira, né? Então otimiza muito o trabalho, e a formação de uma equipe específica na seção de gestão documental para atuar nessa área. Aqui tem um antes e depois da força-tarefa que foi realizada em Teixeira de Freitas. Eu botei umas 2 fotos, só para dar uma ideia, assim, mais ou menos, de como a gente encontra esse arquivo, que já tinha sido, inclusive, de outras vezes tratado, mas essa vez foi a última visita que nós fizemos lá, que a equipe, na verdade, fez, porque eu não costumo acompanhar a equipe, porque não há necessidade. O próprio juiz da vara é quem assina os despachos que eventualmente forem necessários. Aqui também é lá de Teixeira de Freitas, essa foto. E agora eu vou mostrar o vídeo, que foi uma reportagem do Jornal Nacional, até a estrela, nosso colega Ivo, que me antecedeu lá na central. Foi como o colega Marcelo falou aqui, às vezes o valor não é nem tão expressivo, mas só o fato de a pessoa sentir que está recebendo o que lhe é de direito, isso traz uma satisfação imensa e uma crença maior na nossa justiça, né? Afinal de contas, a gente está aqui para essa tarefa, de tentar levar cada um que é seu por direito, satisfazendo, né, o interesse do trabalhador. Aí são os contatos da nossa equipe, o meu e-mail, o e-mail do Márcio e o e-mail de Renata, que é quem coordena a equipe do arquivo em relação a essa matéria. E agradecer a vocês, já me desculpando um pouco pelo nervosismo, que eu não estou acostumado a essa situação de exposição, né? E estou aqui enfrentando alguns fantasmas. Obrigado. Colegas, eu queria pedir desculpa à Júlia aqui, que está invadindo ele, mas eu fui o antecessor disso aí, dessa história que o Júlio está dando seguimento agora, e eu não pensei que eu ia me emocionar em ver isso de novo, mas vocês têm que dar o testemunho, vocês não têm ideia do que foi esse trabalho. Isso começou num dia, acho que 15 ou 16 de dezembro, e de repente a gente disse assim, vamos dar um presente de Natal a esse povo. A gente trabalhava no arquivo fazendo a garimpagem, né, dos dados, aquelas coisas, tentando adequar a tramitação, tentando baixar a índice. Trabalho ali, suado, dia a dia, de repente deu aquele estalo, vamos procurar esse povo. E a gente conseguiu, invadimos até o dia 23, véspera de Natal, localizando processos que tinham crédito, a gente dentro do arquivo, manualmente mesmo, processo que tinha crédito e processo que tinha... E tentando localizar os reclamantes através de um departamento de investigação patrimonial que a gente tem lá. E conseguimos pagar 4 dessas pessoas, 2 apareceram aí antes do Natal, e aí a coisa foi para a televisão, teve uma reportagem local menor do que essa que vocês viram aí agora, mas foi uma coisa assim sensacional. Então, aquela coisa de fazer o bem sem saber a quem. A gente trabalha, a gente esquece os nossos arquivos, mas dentro deles tem vida. Tem muito processo lá que a gente, de vez em quando, tem que dar uma atençãozinha. Falaram aqui de memória, né? Falou-se de desarquivamento de processo de vez em quando para tentar cobrar, mas e esses que estão satisfeitos? Teve um processo que eu me lembro, assim, que o processo estava arquivado há mais de 10 anos, o cara tinha 6 mil e poucos reais para receber, morava no Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu localizar ele através do FGTS dele. Descobrimos o endereço, ligamos para lá e falei, doutor, não acredito não, que história é essa? Vocês estão querendo me enrolar? Ninguém liga para dar dinheiro. Eu disse, não, o senhor é fulano de tal? Sou. A conta do senhor, qual é a conta? Diga aí. Aí eu tenho uma conta na Caixa, aí disse o número, batia com o que eu tinha lá, a gente mandou depositar o dinheiro na Caixa. Depois ele fez uma carta emocionada, agradecendo e tal. Então... o bom dessa boa prática, assim, para mim, é essa humanidade. Eu me emocionei mesmo ao ver isso aí de novo, porque realmente foi massa. E só complementando, né? Porque a gente começou, o projeto começou na tentativa de cumprir uma meta, e no final a gente descobriu qual era a verdadeira meta, que é fazer a justiça e entregar o dinheiro a quem de direito, né? Eu acho que isso que foi mais legal, assim, e por isso eu quis finalizar com essa reportagem, porque ela dá bem essa ideia de que a gente não pode esquecer qual é o nosso objetivo ao final de tudo isso, né, de todo esse processo. E também agradecer aqui
não só a doutor Valtércio, mas as administrações que passaram depois do início disso, e rogar para que as próximas continuem, porque era uma coisa para ser temporária. De repente, um projetozinho, tipo uma força-tarefa temporária que a gente montou dentro de uma sala, passou a ser um setor dentro do organograma do tribunal, que é hoje conhecido como SAD, que é Setor de Análise Documental, mas ainda assim, lá na porta tem assim, SAD/Meta 3, porque todo mundo conhece como Meta 3. Então, parabéns ao tribunal também, que comprou a ideia e vem nos dando todo o apoio nessa empreitada. Gente, obrigado e desculpa aí a invasão, Júlio. Que é isso, Como gestora de metas lá do Tribunal daqui do Tribunal da Bahia, eu não poderia deixar de me manifestar, porque tenho orgulho de ter participado também lá na gestão ainda da desembargadora Ana Lúcia Bezerra, 2010, e começou com uma ideia a partir daquelas dúvidas de Ana Cláudia Scavuzzi, uma colega nossa, juíza, na época titular da 14ª Vara de Salvador. Ela observou que os dados dos processos não combinavam com as tramitações do nosso sistema de acompanhamento processual. Tinha a meta 3, de 2010, para cumprir, então era 2010, que reduzia a taxa de congestionamento na execução, e ela não se conformava, porque ela trabalhava e o trabalho não aparecia, a produtividade não aparecia, a taxa de congestionamento continuava alta, e ela começou a pegar processos no arquivo provisório e começou a verificar. Olhava o processo, quando chegava no final, os autos já estavam, alguns já aptos para eliminação, muitos aptos para eliminação. Começou esse trabalho de exame da tramitação. E aí a gente evoluiu em determinado momento, numa reunião na presidência, nesse sentido de criar o grupo da famosa Meta 3, que eu também não consigo chamar setor de análise documental ainda, da Meta 3, e realmente um caso de sucesso. E no final das contas, Júlio e colegas, como eu lembrei hoje de manhã, dúvida não há, as metas não servem apenas para a produtividade, para alavancar produtividade, não. Elas têm sempre e acabam sempre no elemento principal, que é o ser humano. E isto é uma prova viva. O exemplo que você deu e que foi destacado no Jornal Nacional para dar muito orgulho do TRT da 5ª Região. Obrigada, parabéns, colega.